No último capítulo, Gerluce vai viver os momentos mais difíceis da sua vida ao ficar cara a cara com Ferrete e ver a pequena Aninha nas mãos do vilão. Mas o que ninguém imagina é que Paulinho vai surgir com um plano surpreendente para acabar de vez com o criminoso. E não para por aí. Joaquim e o pastor Alberico também vão entrar nessa batalha e tomar atitudes chocantes contra Ferrete. Tudo começa quando Ferrete faz uma chamada de vídeo para Gerluce. O vilão aparece segurando Aninha e marca um encontro em um galpão abandonado. Desesperada e morrendo de medo pela segurança da neta, Gerluce toma uma decisão perigosa. Sem contar nada para ninguém, ela pega um carro de aplicativo e vai direto para o endereço enviado pelo bandido. A mocinha nem imagina a armadilha que está prestes a enfrentar. Mesmo assustada, ela segue determinada a salvar a pequena Aninha. Enquanto isso, na igreja, Paulinho aguardava ansioso pela chegada da noiva. Com o passar do tempo, ele começa a estranhar a demora. Sem imaginar o perigo que Gerluce estava correndo, o policial ainda acreditava que tudo estava sob controle. Mas tudo muda quando o celular toca. E antes da gente continuar esse resumão que tá emocionante demais, já faz uma coisa rapidinho. Se inscreve agora no canal Coração Noveleiro, porque aqui você acompanha todos os capítulos completos, finais explicados, spoilers e os resumos mais emocionantes das novelas que estão bombando. Agora voltando para o resumo. Paulinho atende e escuta a voz desesperada de Lígia. Paulinho, pelo amor de Deus, aconteceu uma coisa horrível. O rapaz fica assustado e pergunta o que aconteceu. Lígia então revela que Gerluce desapareceu misteriosamente. Ela já estava pronta para o casamento. Depois sumiu. A porta estava aberta e ela não atende ninguém. Paulinho entra em desespero. Sem perder tempo, ele sai correndo da igreja junto com Alberico e vai até a casa de Lígia. Chegando lá, o clima é de puro caos. Joélia aparece chorando e faz outra revelação chocante. A Aninha sumiu também. Nesse momento, todos percebem que existe algo muito errado acontecendo. O pastor Alberico comenta que tudo parece uma grande armadilha. Antes mesmo que ele termine de falar, Joaquim chega correndo e conta que viu Gerluce entrando desesperada em um carro de aplicativo. Paulinho então junta todas as peças e percebe a verdade. Foi o Ferrete. Só pode ter sido ele. O clima fica ainda mais pesado quando Joaquim revela que conhece o motorista do aplicativo e pode descobrir o endereço para onde Gerluce foi levada. Ao ouvir isso, Paulinho cria um plano arriscado para salvar Gerluce e Aninha. E antes de continuar, já comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se você acha que o Ferrete merece pagar por tudo que fez. E claro, já se inscreve agora no canal Coração Noveleiro, porque os próximos resumos vão estar imperdíveis. Enquanto isso, no galpão abandonado, Gerluce finalmente encontra Ferrete segurando a pequena Aninha. Desesperada, ela grita: "Solta minha neta agora, seu monstro!" Ferrete apenas dá risada da situação e começa a humilhar Gerluce. O vilão diz que ela caiu direitinho na armadilha e debocha do fato dela ter abandonado o próprio casamento. Gerluce perde a paciência e enfrenta o criminoso sem medo. "Você é um miserável. Usar uma criança desse jeito é coisa de monstro." Mas Ferrete continua ameaçando a mocinha e diz algo terrível: "Nem você e nem essa pirralha vão sair daqui." Sem imaginar, Paulinho já estava escondido dentro do galpão observando tudo. Do lado de fora, Joaquim e Alberico aguardavam o momento certo para agir. Dentro do carro, Joaquim emociona o pastor ao confessar o quanto se arrepende de ter abandonado Gerluce no passado. "Eu falhei como pai, mas pela minha neta eu vou fazer diferente." Alberico tenta confortar Joaquim e diz que nunca é tarde para mudar. O clima fica cada vez mais emocionante. Enquanto isso, Ferrete continua ameaçando Gerluce. O vilão afirma que vai destruir tudo o que ela ama, mas a mocinha reage: "Eu não tenho medo de você." Nesse instante, um barulho é escutado no galpão. Ferrete se assusta e começa a gritar, perguntando se Gerluce trouxe alguém. É então que Paulinho aparece diante do criminoso. A cena deixa Ferrete completamente Paulinho encara o rival e dispara. "Acabou pra você, Ferrete." Os dois começam uma discussão pesada,
O vilão ameaça matar todos ali, incluindo Aninha. Mas tudo fazia parte do plano de Paulinho. Enquanto o policial distraía Ferretti, Joaquim e Alberico surgem por trás, tentando imobilizar o bandido. Só que Ferretti consegue escapar e foge em alta velocidade. Uma perseguição intensa começa pelas estradas. Diversas viaturas cercam o criminoso, mas Ferretti perde completamente o controle do carro e sofre um acidente gravíssimo após capotar várias vezes. O destino do vilão será cruel. Ferretti sobrevive, mas fica paraplégico e precisará de cuidados pelo resto da vida. Tudo que ele fez voltou contra ele. Enquanto isso, Gerluce finalmente consegue abraçar Aninha novamente. Paulinho também emociona a todos ao ficar ao lado da noiva depois de tudo que aconteceu. Mas o último capítulo ainda reserva outra bomba. Arminda e Helga finalmente vão enfrentar o julgamento pela morte de Célio. Durante o tribunal, Arminda tenta se fazer de vítima e joga toda a culpa em Helga. Já Helga assume parte dos crimes e afirma que agiu para proteger a patroa. Que Chica não suporta ouvir tantas mentiras. A mulher perde completamente o controle e parte para cima de Arminda no meio do tribunal. Você destruiu minha família, sua cobra. A confusão toma conta do julgamento e até o juiz fica assustado. Mesmo com todas as provas, Arminda e Helga recebem uma pena considerada leve. Isso deixa Chica revoltada e o pior ainda estava por vir. Depois de causar confusão no tribunal, Chica acaba presa também. Dias depois, Arminda e Helga levam um susto gigantesco ao descobrirem que Chica foi colocada justamente na mesma cela que elas. Assim que entra no local, Chica olha diretamente para Arminda e fala: "Chegou a hora da minha vingança." Arminda entra em desespero. Sem dó e completamente transtornada, Chica parte para cima da rival diante do olhar assustado de Helga. Depois de toda a confusão no presídio, Arminda fica completamente desesperada ao perceber que agora está presa na mesma cela que Chica. A megera tenta se afastar, mas Chica não dá nenhuma chance e continua encarando a rival com ódio. Helga, assustada com a situação, tenta acalmar os ânimos, mas percebe rapidamente que perdeu o controle da situação. Chica então aponta o dedo para Arminda e dispara: "Você destruiu a minha família, acabou com a vida do meu marido e agora vai pagar por tudo que fez." Arminda tenta manter a pose, mas o medo já começa a tomar conta. A dona Cobra então responde nervosa: "Você ficou louca, vai acabar piorando ainda mais a sua situação." Mas Chica não se intimida. "Pior do que perder quem eu amava? Isso já aconteceu. Agora quem vai sofrer é você." Enquanto isso, do lado de fora do presídio, Rivaldo conversa com Zenilda e revela todos os detalhes da confusão dentro da prisão. A advogada fica surpresa ao descobrir que Chica provocou tudo de propósito, apenas para conseguir ficar frente a frente com Arminda. Rivaldo então comenta: "A Chica esperou esse momento por muito tempo. Ela queria olhar nos olhos da Arminda e fazer ela sentir medo." Zenilda fica preocupada e teme que algo ainda pior aconteça dentro do presídio. Ao mesmo tempo, Gerluce finalmente tenta retomar sua vida depois do grande pesadelo envolvendo Ferretti. A mocinha aparece emocionada ao lado de Paulinho e da pequena Aninha. Mesmo depois de tudo, ela agradece por todos terem sobrevivido. Paulinho abraça Gerluce e faz uma promessa emocionante: "Eu nunca mais vou deixar nada de ruim acontecer com você e com a nossa família." A cena deixa todos emocionados. Joaquim também tenta se aproximar mais da filha e da neta. O homem aparece diferente, arrependido e disposto a recuperar o tempo perdido. Em um momento emocionante, ele segura Aninha nos braços e se emociona: "Eu errei muito nessa vida, mas quero fazer diferente daqui para frente." Gerluce fica tocada com a mudança do pai e percebe que ele realmente está tentando mudar. Enquanto isso, Ferretti começa a enfrentar as consequências dos próprios atos. O vilão aparece em uma cama de hospital, revoltado ao descobrir que ficou paraplégico. Completamente transtornado, ele começa a quebrar objetos do quarto e culpa todos pela sua desgraça. Mas logo percebe que está sozinho. Sem aliados e abandonado, Ferretti finalmente entende que perdeu tudo. O dinheiro, o poder e o controle que tanto queria desapareceram.
E antes de continuar, já deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal Coração Noveleiro a continuar trazendo todos os resumos completos das novelas. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora porque vem muita novidade por aí. Enquanto isso, no presídio, Arminda tenta dormir, mas é surpreendida ao acordar no meio da madrugada com Chica parada na frente dela. A mulher encara Arminda no fundo dos olhos e fala baixinho: "Isso aqui é só o começo." Arminda entra em pânico. Helga tenta proteger a patroa, mas Chica avisa que nenhuma das duas terá paz dali para frente. No dia seguinte, as duas vilãs passam a ser rejeitadas pelas outras detentas, que descobrem tudo o que aconteceu no julgamento. Arminda, acostumada com luxo e mordomias, começa a sofrer dentro da prisão. Já Helga tenta manter a calma, mas também percebe que a situação delas piora a cada dia. Enquanto isso, Gerluce e Paulinho finalmente conseguem realizar uma cerimônia simples ao lado da família. Sem luxo e sem grandes festas, os dois decidem apenas celebrar o amor depois de tudo o que enfrentaram. Lígia se emociona ao ver a filha feliz novamente. Joelle também aparece sorrindo ao lado da pequena Aninha. O clima é de paz, depois de tantos momentos difíceis. Paulinho então olha para Gerluce e diz: "Agora sim, começa a nossa verdadeira felicidade." Todos se emocionam com a cena. Após finalmente conseguirem um pouco de paz, Gerluce tenta seguir sua vida ao lado de Paulinho e da família. Mas os próximos acontecimentos ainda prometem fortes emoções. Na prisão, Arminda começa a perder completamente o controle da situação. A megera percebe que sua vida mudou da água para o vinho. Acostumada com luxo, empregados e conforto, ela agora enfrenta o pior momento de toda a sua trajetória. As outras detentas passam a provocar Arminda diariamente. "Cadê a madame agora?" debocha uma das presidiárias. Helga tenta defender a patroa, mas também começa a sofrer pressão dentro da cela. Enquanto isso, Chica continua observando tudo em silêncio. A mulher parecia calma, mas no fundo ainda carregava muita revolta. Durante a madrugada, Arminda acorda assustada ao perceber que Chica estava sentada olhando fixamente para ela. A dona Cobra se desespera. "O que você quer comigo?" Chica então responde friamente: "Só quero que você sinta um pouco da dor que eu senti." Arminda tenta chamar os agentes do presídio, mas ninguém leva a situação a sério. A tensão aumenta ainda mais quando Helga começa a perceber que Arminda está ficando emocionalmente abalada. A antiga madame, antes arrogante e poderosa, agora aparece fragilizada e tomada pelo medo. Enquanto isso, do lado de fora, Rivaldo comenta com Zenilda que nunca imaginou ver Arminda daquele jeito. Ela sempre se achou superior a todo mundo. Agora está provando do próprio veneno. Zenilda concorda e afirma que a justiça pode até ter sido branda, mas a vida tratou de dar um castigo ainda maior para Arminda. Já Ferrete continua internado após o grave acidente. O vilão passa por momentos humilhantes ao perceber que depende de enfermeiros para praticamente tudo. Revoltado, ele continua culpando Gerluce e Paulinho pela própria desgraça. Mas ninguém mais demonstra pena dele. Completamente sozinho, Ferrete percebe que afastou todas as pessoas ao longo da vida por causa da sua ganância e crueldade. Em uma cena pesada, o vilão tenta ligar para antigos aliados, mas ninguém atende suas chamadas. O silêncio acaba sendo o maior castigo. Enquanto isso, Gerluce vive um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Paulinho organiza uma pequena surpresa para a amada ao lado de Lígia, Joelle, Joaquim e Alberico. Todos se reúnem em família para celebrar a nova fase da mocinha. Gerluce se emociona ao perceber que finalmente está cercada por pessoas que realmente a amam. Joaquim, então, decide abrir o coração diante de todos. "Eu perdi muitos anos da vida da minha filha, mas quero recuperar cada segundo que ainda me resta." A declaração deixa Gerluce emocionada. Ela abraça o pai e diz que, apesar de toda a dor do passado, acredita que as pessoas podem mudar. O momento emociona toda a família. E antes de continuar, já aproveita para deixar o like, porque ajuda muito o canal Coração Noveleiro a continuar trazendo resumos completos como esse. E se você gosta de novela, já se inscreve agora, porque ainda vem muita emoção por aí.
Enquanto isso, dentro do presídio, Chica começa a ganhar respeito entre as outras detentas. Arminda percebe que perdeu totalmente o poder que tinha. A situação piora quando algumas presidiárias começam a provocar diretamente a Dona Cobra pelos corredores. Helga tenta proteger Arminda, mas acaba entrando em discussão com outras detentas. A direção do presídio, então, decide separar algumas internas após várias confusões. Mesmo assim, Chica deixa claro que aquilo ainda está longe de acabar. Ela ainda vai pagar por tudo. Do lado de fora, Alberico continua ajudando Joaquim a reconstruir sua relação com a família. O pastor aconselha o dono do ferro velho a nunca mais abandonar quem ama. Joaquim escuta tudo emocionado e promete mudar de vez. Enquanto isso, Paulinho finalmente consegue tirar alguns dias para descansar ao lado de Gerluce. Os dois aparecem felizes, brincando com Aninha em uma praça. A cena simboliza o recomeço da família depois de tantos sofrimentos. Mas nos últimos momentos da história, uma cena inesperada chama a atenção. Ferrete aparece sozinho no quarto do hospital, olhando pela janela, completamente derrotado. Sem dinheiro, sem poder e sem ninguém ao lado, o antigo comendador finalmente percebe que perdeu tudo. O vilão então fecha os olhos e começa a lembrar de todas as maldades que cometeu. Depois de tantas emoções, a vida de todos começa a entrar nos trilhos novamente. Mas algumas feridas ainda demoram para cicatrizar. Gerluce tenta aproveitar cada momento ao lado de Paulinho e da pequena Aninha. A mocinha sabe que sobreviveu ao pior pesadelo de sua vida e agora quer apenas viver em paz com a família. Mesmo assim, as lembranças do sequestro ainda mexem muito com ela. Em vários momentos, Gerluce relembra as ameaças de Ferrete e se emociona ao pensar que quase perdeu a neta. Paulinho percebe o sofrimento da amada e faz de tudo para apoiá-la. Agora acabou. Vocês estão seguras. A frase emociona Gerluce, que abraça o noivo com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Joaquim continua tentando recuperar o tempo perdido com a filha. O dono do ferro velho aparece cada vez mais próximo da família e surpreende todos com sua mudança. Lígia comenta emocionada com Alberico: "Eu nunca imaginei ver o Joaquim desse jeito." O pastor sorri e responde: "Quando o arrependimento vem de verdade, Deus transforma qualquer coração." Já Joelle vive momentos felizes ao lado da pequena Aninha. Depois de tanto sofrimento, ela finalmente consegue respirar aliviada ao ver a filha segura novamente. Mas enquanto alguns tentam reconstruir a vida, outros enfrentam o próprio inferno. Na prisão, Arminda segue cada vez mais desesperada. A Dona Cobra já não consegue esconder o medo que sente de Chica. A rival continua atormentando Arminda diariamente, apenas com olhares e ameaças silenciosas. Helga percebe que a patroa está ficando emocionalmente destruída. Em uma conversa dentro da cela, Arminda desaba pela primeira vez. "Minha vida acabou." Helga tenta acalmar a madame, mas no fundo sabe que nada voltará a ser como antes. Enquanto isso, Chica segue consumida pelo desejo de vingança. A mulher afirma para outras detentas: "Ainda é pouco perto do que ela fez comigo." O clima dentro da prisão fica cada vez mais pesado. Do lado de fora, Rivaldo e Zenilda acompanham tudo de longe e comentam sobre o destino das vilãs. Zenilda afirma: "No final, cada um acabou recebendo aquilo que merecia." Enquanto isso, Ferrete continua internado e completamente abandonado. O ex-comendador se revolta ao perceber que ninguém mais o visita. Nem antigos aliados e nem pessoas que fingiam amizade aparecem no hospital. A solidão começa a destruir o vilão por dentro. Em uma cena emocionante, Ferrete observa uma família feliz passando pelo corredor do hospital e percebe tudo o que perdeu por causa da própria ambição. O homem fecha os olhos e tenta segurar as lágrimas. Mas logo, o orgulho fala mais alto e ele volta a culpar todos pela própria ruína. Enquanto isso, Paulinho prepara uma surpresa especial para Gerluce. O policial organiza um almoço simples em família para celebrar o recomeço de todos. Lígia, Joeli, Joaquim, Alberico e até alguns amigos próximos participam do momento emocionante. Durante o encontro, Paulinho pega Gerluce pelas mãos
e diz diante de todos: depois de tudo que aconteceu, eu tenho ainda mais certeza de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Gerluce se emociona e recebe aplausos da família. O clima finalmente volta a ser de felicidade. E antes de continuar, já deixa o gostei, porque isso ajuda demais o canal Coração Noveleiro a trazer mais resumos completos como esse. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Enquanto isso, no presídio, Arminda passa por mais uma humilhação. A antiga madame perde privilégios e acaba sendo obrigada a realizar tarefas dentro da prisão. A situação revolta completamente a megera. "Eu não nasci para isso", grita Arminda, mas ninguém demonstra pena dela. Chica apenas observa tudo de longe com um sorriso no rosto. Helga, então, começa a perceber que Arminda está chegando ao limite emocional. A tensão aumenta quando a dona Cobra começa a passar mal dentro da cela. As detentas chamam ajuda e Arminda é levada para a enfermaria do presídio. Mesmo debilitada, ela continua repetindo: "Isso não podia estar acontecendo comigo." Enquanto isso, Gerluce recebe uma notícia emocionante. Paulinho revela que, finalmente, eles poderão realizar a cerimônia de casamento que foi interrompida por Ferrete. A mocinha fica completamente emocionada. Dias depois, todos se reúnem novamente na igreja. Dessa vez, sem medo, sem ameaças e cercados apenas de pessoas queridas. Gerluce entra sorrindo, enquanto Paulinho a espera emocionado no altar. A cerimônia acontece em clima de muita felicidade. Até Joaquim não consegue segurar as lágrimas ao ver a filha realizando o sonho de casar. Alberico abençoa a união dos dois e declara: "O amor venceu mais uma vez." Todos aplaudem emocionados. E assim, essa história chega ao fim, mostrando que, apesar de toda a dor, sofrimento e injustiça, a esperança e o amor sempre encontram um jeito de vencer. Agora, comenta aqui embaixo: qual personagem mais te emocionou nessa reta final? E claro, não esquece de se inscrever no canal Coração Noveleiro, porque vem muito mais resumo emocionante por aí.